Por isso existe essa situação de conhecimento e esse intercâmbio. E o Roberto aqui me fez uma ampla explanação, quando fui à casa dele, de como é Portugal, de como as coisas acontecem, e eu pude dar o primeiro passo. Então é por isso que eu agradeci ao Roberto, agradeço e acho que foi o marco do meu, quem sabe, do meu passo para o sucesso aqui em Portugal. Aliás, eu vi como o Roberto ficou quando o Scolari entrou aqui também, esta troca, ao fim e ao cabo, essa troca. Porque a humildade do Filipe Scolari, gente, nós estamos perto de um pentacampeão do mundo. É um homem de um país do futebol, em que em cada esquina há um técnico, em cada esquina há um clube de futebol. Ser o melhor deles todos é muito difícil. Mas vocês têm alguma relação no Brasil, não? Não, nós tivemos perto, sim, porque em programas em que o Roberto participou, a gente até teve perto, abanou, comunicou, mas não tivemos o contato como começamos aqui em Portugal, primeiro onde nos encontramos no hotel, onde estávamos os dois de passagem, e depois num jantar na casa do Roberto, onde as famílias se conheceram, e depois o grande passo que era fazer com que os jogadores entendessem a mensagem de que futebol se joga com alegria. E alegria, muitas vezes, é sinônimo de quê? De largar, de ficar à vontade, de saber que a gente não precisa ir para um jogo de futebol como se fosse aquilo ali, a vida e a morte. Fazer a festa, não é? Fazer festa também, mas com responsabilidade. E foi o que esse método, eu ouvi, no Brasil esse método é um pouco utilizado também, não sei, provavelmente escolar e por outros treinadores e selecionadores. Não sei, também, eu sei da que música ajudar um pouco a fazer a festa do futebol. Na Copa do Mundo nós usamos em duas oportunidades, uma com a Ivete Sangalo, porque dizia a música muito para aqueles jogadores, daquela música, e uma com o Zeca Pagodinho, que também dizia muito do que o atleta é, de onde ele nasce, das dificuldades que ele tem até chegar ao estrelato. Então a gente utilizou com uma forma de motivação. De futebol, o Scolari gosta e sabe muito, e de música. Você gosta também? Hein? Gosto muito. Gosta de ouvir no Brasil, cantores brasileiros? Eu sempre digo assim, eu gosto de todos os cantores. Tem determinados momentos que existe uma música mais interessante para aquele momento, uma outra não, mas eu gosto de todos os cantores. Eu adoro música, e quando eu quero ir para um jogo tranquilo, relaxado, e quando acho que a equipe deve colocando música, principalmente no autocarro. Para conquistar esse estado. Agora eu fazia uma coisa curiosa antes de convidarmos o nosso próximo cantor, diz Roberto, muito rápido. É muito importante que não se perca esta oportunidade de registrar uma coisa muito importante. Eu disse para o professor Scolari o seguinte, de que ele é um veículo muito importante. O futebol foi um veículo, mas ele veio para uma missão até mais ampla. Porque no fundo, coube a ele de escalar o jogador brasileiro pela primeira vez, veste a camisa de Portugal contra a sua seleção. O Deco chegou aqui menino, poucas pessoas sabem disso. Ele hoje é um português, porque português não é só quem tem passaporte. Português é aquele que ama o chão em que pisa. E o Scolari, percebendo isso, sabendo que é um grande atleta hoje, talvez um dos atletas mais importantes da sua posição, o que é que ele fez? Você vai jogar, porque está preparado para jogar. E quis Deus, aí nós temos que falar, porque nós não conseguiríamos escrever tão bem no papel o que Deus escreveu com tanta profundidade. Foi o Deco, um jogador brasileiro, que deu a vitória a Portugal. É maravilhoso, é maravilhoso. Ele faz essas coisas. Bom, ao telefone temos muito rapidamente uma primeira espectadora que nos liga esta tarde. Penso que o seu nome é Efigénia, é isso mesmo? Boa tarde. Muito boa tarde. Olá, como está? Bem, obrigada. Só lhe vou pedir para ser muito rápida, se não se importa. Com certeza. Diga. Antes de mais, saudar a toda a gente que está aí presente. Muito obrigado. Mas em especial é para o Roberto Leal. Sim, senhor. Porque tenho uma admiração enorme por ele. Ele transmite-me, eu quando falo nele, comove-me, porque ele transmite-me uma alegria muito grande. Ele tem um poder de fé, uma coisa maravilhosa, e que ele dá e transmite às outras pessoas. Para ele, quero tudo de bom na vida dele, um beijo muito grande, e quando eu ouço as músicas dele, o meu coração fica cheio de alegria.
para... Obrigado. A senhora me comoveu agora. A senhora me comoveu. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Só tenho pena é de eu não poder abraçá-lo pessoalmente, porque tenho uma admiração enorme, enorme por si. Porque você tem um carinho muito grande por todos nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe pelas palavras tão lindas que me fazem tão bem, porque são pessoas como a senhora que fazem a gente entrar nesse estúdio e a gente fazer exatamente o que a gente mais gosta de fazer, que é cantar. Que Deus abençoe. Para si. Muito obrigado. Já agora, para o Scolari, Sim, senhor. já agora para o Scolari, também tudo vão cá, e que ele se sinta bem cá connosco, em Portugal, e que faça a nossa equipa portuguesa, de todos nós de Portugal, que consiga um lugar no topo como nunca nós tivemos. Se pudermos ser campeões europeus, tudo bem. Muito obrigado. Era muito bom. Obrigado. Tudo bom para vocês e boa tarde. Muito obrigado. Até depois, já vamos voltar. Muito obrigado. Espero que esta seja a casa, Portugal seja a casa do Scolari, e tudo ele vai fazer, com certeza, para ter um bom trabalho com a Seleção Nacional. A Deus por ter nascido, por ter lembranças lindas para contar. Eu agradeço a Deus por ter crescido na minha terra, linda junto ao mar. Eu agradeço a Deus por me ter dado o melhor pai e mãe para me criar. E peço a Deus, erguendo as mãos, para todos os irmãos terem alegria para cantar. Eu agradeço a Deus aquele dia em que tão jovem tive que partir. Eu agradeço a Deus porque nascia a nova vida para decidir. Eu agradeço a Deus os maus momentos que já passei, porque assim aprendi. E agora que já regressei, afinal eu sei, foi Deus que me fez voltar aqui. Eu agradeço a Deus estas palavras que Ele próprio me ajuda a escrever. Eu agradeço a Deus todas as estradas que até agora pude percorrer. Eu agradeço a Deus a minha vida, cantar, escrever canções para todos vós, pedindo a Deus que traga amor e destruir a dor que possa existir em algum de nós. Eu agradeço a Deus o mundo novo que amanhã vai surgir para nos brindar. Eu agradeço a Deus por todo o povo, pelos animais, pelas plantas, pelo mar. Eu agradeço mais pelas crianças que a fome e a dor um dia vão esquecer, e a terra vai ficar em flor, repartindo o amor, e um novo paraíso vai nascer. E a terra vai ficar em flor, repartindo o amor, e um novo paraíso vai nascer. Muito obrigado. Roy, podes sentar. É muito um assunto e um tema também. O Scolari também tem Deus no seu caminho também. Sente também. Tenho muito, porque inclusive isso é uma coisa que me acompanha desde criança, desde meus ensinamentos com meus pais, e depois é alguma coisa que a gente passa e transmite
não só os nossos filhos, mas aquelas pessoas com quem nós convivemos diariamente, principalmente com o nosso grupo de trabalho, com os atletas, porque nada existe, não é nada por acaso. Alguma coisa tem superior e alguma coisa a gente tem que acreditar. E quando a gente acredita, a gente consegue. Eu, por exemplo, quando conversei com o Roberto no domingo, eu estava em Santiago de Compostela. Porque quando eu vim à Europa, eu vou conhecer algumas coisas que eu ouvia falar, já que eu sou devoto de Nossa Senhora do Caravaggio, que é lá no Rio Grande do Sul, lá no interior. Eu fui a Fátima, fui agora a Santiago, e a gente vai deixando realmente algumas coisas penetrar, e a gente vai vendo que se nós formos, o que o Toia falou, humildes, simples, e fizermos o nosso trabalho com dedicação, com amizade, com carinho, sempre tem uma luz. Sempre alguma coisa vai, sempre uma porta está aberta. Eu acho que sem demagogia... Trabalho, eu não tenho pressão nenhuma. A pressão que eu tenho é minha, ganhar a Eurocopa. Se vocês me cobrarem o que eu quero fazer, ótimo, não tem pressão nenhuma. Eu é que tenho que ceder a pressões, se me permite, de um brasileiro que triunfou, e de outro brasileiro que vai triunfar em Portugal também, mas de um brasileiro que triunfou em Portugal. Está certo, não está, Irã? Graças a Deus. Graças a vocês, né? Todos. Mas o meu clube no Brasil Qual é o seu clube? é o Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio de Porto Alegre. Que jogou com o meu Benfica, não foi? Na estreia, na apresentação da equipa esse ano, Foi mesmo. Jogou aqui. Sim, senhor. Nós Claro. sentir que tem as pessoas contra, é difícil vencer essa barreira. Como é que você faz para conseguir impor os seus métodos, fazer o seu trabalho? Porque houve alturas da vida em que o Roberto também não foi muito querido ou muito recebido, também muito bem recebido aqui em Portugal. Se isso acontecer no futebol, como é que você faz para passar essa barreira? Bem, eu faço o que o Roberto fez da sua vida. A minha vida, mais ou menos, é idêntica em termos de busca, em termos de objetivos, a que o Roberto alcançou na sua carreira. Ou seja, eu, através do meu trabalho, através da minha imagem, através do que eu sou como pessoa, eu tento mudar esse ambiente que me é hostil em algumas oportunidades, mostrando realmente quem eu sou, mostrando que eu gosto, mostrando por que eu faço aquilo, de que forma eu faço e quais os meus objetivos. Porque eu não vejo ninguém procurar não entender uma pessoa quando ela demonstra carinho, amor, simpatia, amizade por outra pessoa. No Brasil chegou a desistir alguma vez, como vocês dizem, saltou fora alguma vez? Não, nunca desisti. Aliás, sim, uma vez eu saí de uma equipe com 17 dias de trabalho, porque eu vi tantas coisas acontecerem nesses 17 dias com atletas que eu não iria conseguir fazer com que eles entendessem a mensagem que era de profissionalismo. E saí nunca mais uma equipe grande, podia ser um passo diferente na minha carreira, mas também modificou-me porque eu vi realmente que eu tinha que trabalhar daquela forma e se trabalhasse daquela forma eu ia atingir aquilo que eu queria. Então, a gente tem algumas dificuldades. Aqui em Portugal mesmo eu tenho algumas dificuldades, vou encontrar algumas dificuldades ainda pela frente. Mas eu sei, eu tenho um objetivo, o meu objetivo é o mesmo de todo português, ou seja, ganhar a Eurocopa, no mínimo. Até o momento... Montar uma equipe ótima. Então, se é esse o nosso objetivo, por que nós não vamos trabalhar juntos? Até o momento encontrou mais ou menos dificuldades do que aquelas que esperava? Menos, porque desde o primeiro jogo, depois do primeiro jogo, já os caminhos foram bem mais claros dentro de uma situação tática, dentro de uma ideia de equipe. E aí eu acho que as coisas já foram bem melhores com o Brasil, foram razoáveis com a Macedônia, o ambiente já é diferente, isso tudo me deixa muito feliz. E vai-se nesta tarde festa muito luso-brasileira e com certeza que tem duas palavras que eu gostaria que deixasse aqui, porque eu penso que já são amigos de algum tempo a esta parte, é verdade, Roberto? Eu tenho, como todo brasileiro, uma dívida de gratidão com o Scolari, porque ele nos deu uma das alegrias enormes com o pentacampeonato. Mas, além disso, desde o primeiro
contato que eu tive pessoalmente com ele aqui em Portugal, nasceu uma simpatia que se transformou em amizade. Então hoje eu sou fã de carteirinha, como se diz no Brasil, do Scolari. E desejo a ele a maior felicidade. E diria a ele uma coisa aí em público, que eu diria pessoalmente, no ouvido dele. Eu acho que ele está dando certo em Portugal de uma maneira crescente. Cada dia que passa, ele fica mais respeitado e mais integrado aqui em Portugal. Esse é o testemunho do embaixador do Brasil em relação ao trabalho dele. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Em relação a essas palavras, tendo em atenção todo o trabalho desenvolvido pelo Luís Filipe Scolari, em relação ao nosso Roberto Leal e destes 30 anos de carreira, um português que tem feito tanto por Portugal no Brasil e também, quase que um pouco, eu diria, vice-versa também. Tu tens uma relação já com conheces o embaixador há algum tempo também, já, Sim, Roberto? conheço, além de conhecê-lo pessoalmente, conheço a sua obra. Ele fez um trabalho de grande importância. O nosso embaixador, o embaixador brasileiro, ele foi ministro da Justiça no Brasil, fez um trabalho de continuidade espetacular. Tanto é que é muito difícil, ele foi um dos poucos políticos que continuou, ele fez um trabalho com o ex-presidente, não é? com o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, me perdoe. A gente está mencionado aqui. O Fernando Henrique Cardoso, e ele continua agora com o novo presidente. Isso é quase impossível. E é exatamente graças à sua visão de trabalho, porque nós em Portugal, nós não precisamos só de um embaixador. Nós precisamos de uma pessoa atuante, que ame Portugal, um político do coração. Muito bem. E olha, nesse amor a Portugal está a minha admiração pelo Roberto Leal. O Roberto Leal, para todo brasileiro, é uma espécie de primo, pelo qual a gente tem admiração e ternura. É uma figura muito querida no Brasil e o embaixador é muito sensível ao que o povo brasileiro sente, e de maneira que eu não posso deixar de transmitir também em público a minha admiração e a minha ternura pelo Roberto Leal. Muito obrigado, que Sr. Deus Embaixador. abençoe. Um abraço, muito obrigado pelos O minutos. trabalho do dia é o complemento do que tudo aquilo que tu fazes durante a semana. Se tu não trabalhares bem durante a semana nos treinamentos, se os jogadores não trabalharem bem, se não entrarem nos treinamentos em condições, durante o jogo não vão fazer. Isso é como na escola. Precisa de jogadores que improvisem. Porque o normal, aquilo ali todo mundo faz. Chutar a bola para frente, agora o resto... Olha, que se ele jogar tão bem como canta... Só tenho um pequeno problema dele. Ai, cuidado. É que é assim, é que ele pôs o Deco, e o Deco é brasileiro, não tem nada a ver com a seleção portuguesa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque se for Portugal e Brasil, como é que o Deco vai jogar? Por Portugal, Mas ele é brasileiro. mas está naturalizado português, são as regras do jogo, são essas. Pronto, um beijinho para todos. Beijo. Obrigada. Olha aí, gente! Esta é uma casa portuguesa! É uma casa portuguesa, com certeza! É com certeza uma casa portuguesa! É uma casa portuguesa, com certeza! É com certeza uma casa portuguesa! Uma casa portuguesa fica bem, com um vinho sobre a mesa. Quando à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. Que a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alegria, um cacho de uvas douradas, umas rosas, um jardim. Mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa
carinho. A cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Falta pouquinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde verdinho a fumegar na panela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a alegria, um cacho de uvas douradas, duas rosas, um jardim, São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. A canção volta a ser um novo fôlego para a nossa seleção e para o seu trabalho. Claro, agora vocês todos viram por que a seleção entrou no jogo com o Brasil, arrebentando. Ganharam. É que estas meninas também iam no autocarro. Não, Elas poderiam fazer parte, sim, são muito bonitas, mas não estavam lá. não iam, não. Muito obrigado à Glória, muito obrigado, Luís Filipe Scolari também. Obrigado a vocês. Desejo Obrigada, pela sua simplicidade, pela sua simpatia também em estar aqui connosco. Muito obrigado também ao Mário, ao Toy e ao Roberto.